os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com vargens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me com um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e mantêm-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Glória a Deus. O que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Na verdade, a parábola do filho pródigo, ela faz parte de mais duas parábolas. Ela não é um texto fora de um contexto. Antes dessa parábola, existe mais duas que antecedem ela, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, né? A gente poderia facilmente dizer que se chama a parábola das coisas perdidas. São três histórias que Jesus conta dentro de todo um contexto sobre algo que se perdeu. Então, são três histórias que o Senhor cria ali para exemplificar uma situação. E, às vezes, a gente pega assim, um texto separado, no caso do texto do filho pródigo, mas o contexto é o mesmo, né? Algo que se perdeu, algo que se havia perdido e foi encontrado, né? Então, havia ali as outras histórias, as das 100 ovelhas, que eu acredito que muita gente já conhece, né? A parábola das 100 ovelhas, um pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as ovelhas ali e foi atrás dessa uma que se perdeu. E acontece a mesma coisa, ele encontra a ovelha, coloca em seus ombros, traz para casa, chama os vizinhos e faz uma grande festa por aquela ovelha que foi encontrada. A história da moeda, da dracma, é uma mulher que tinha 10 moedas, uma se perdeu, ela vasculha toda a casa atrás dessa moeda, ela encontra essa moeda, ela chama as amigas e festeja por aquela moeda que se perdeu. Aí Jesus vai e conta a parábola do filho pródigo. Era um pai que tinha 2 filhos, e um desses filhos chega com um pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança. E aí o pai divide a herança entre os 2 filhos. Esse filho mais novo, né, que às vezes a gente fala jovem, porque diz que ele era o mais novo, o caçula. O filho caçula pega a sua parte, cai no mundo e vai viver, né, como diz o texto, dissolutamente. Vai curtir a vida com esse dinheiro. E aí, o que acontece? O dinheiro acaba, vem uma grande fome na região. Ele começa a passar dificuldade, vai trabalhar
numa fazenda de produção de criação de porcos, e lá servindo aqueles porcos, né, com lavagem, com a comida que os porcos comem, ele deseja aquela comida. E aí ele, como o texto diz, ele cai em si e se lembra da vida de fartura que ele tinha na sua casa, na casa do seu pai. E ele deseja, ele sente o desejo de retornar para a sua casa. E ele ensaia nessas palavras, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer para o meu pai: pai, pequei contra os céus e contra ti, né? E me torna pelo menos como um dos teus empregados, porque os empregados da tua casa têm pão, têm alimento em abundância, né? Então, assim ele o faz, ele retorna para a casa do pai, né? Então, essa parábola, e quando Jesus está contando essa história, quando Jesus decide contar essa história, Jesus está se alimentando ali, comendo ali com algumas pessoas que eram consideradas pessoas pecadoras, impuras, né? E os fariseus também se aproximam, vê Jesus sentado com essas pessoas consideradas impuras, pecadores, cobradores de impostos, né? Pessoas, o texto fala que são pessoas de má fama, pessoas que têm uma má fama na cidade. E quando os fariseus se aproximam, os fariseus que eram os doutores da lei, aqueles que serviam a Torá, que obedeciam aos mandamentos, se aproximam e vê Jesus ali com essas pessoas, começam a criticar Jesus por essa atitude, e Jesus começa a contar essa história, né? Então, as parábolas, ela tem um papel fundamental de revelar algo profundo, espiritual para as nossas vidas. Eu costumo dizer que nós não somos naturais. Muitas das vezes a gente acha que nós somos naturais. Nós somos pessoas que só vivemos aqui nessa terra. Nós somos espirituais vivendo no mundo natural. Então, o Senhor Jesus, Ele quer sempre nos ensinar algo do seu reino, do reino espiritual, algo espiritual. Então, todas as parábolas, as histórias que Jesus conta, é nos ensinando algo espiritual para a nossa vida espiritual. Então, o Senhor queria ensinar algo para nós, né? Essa trilogia nos ensina o quanto Jesus se importava com a humanidade e também para cumprir, para mostrar qual era o seu propósito. E o propósito do Senhor é perdoar e nos salvar. Esse é o propósito do Senhor. E quando Jesus conta essas 3 parábolas, ele está ali trabalhando 3 públicos-alvos. São 3 alvos, né, de público, porque quando a gente vem trazer uma palavra da parte do Senhor para uma igreja, a gente não sabe quem são as pessoas. A gente sabe que vem alguns irmãos, né, da igreja, mas a gente sabe que vem muitas outras pessoas. A gente não sabe como é que está a sua vida, o seu coração, mas o Senhor sabe todas as coisas. E quando a gente vem para um culto de domingo, culto de celebração, nós vamos celebrar o Senhor, mas também receber algo da parte do Senhor. E quando chega esse momento da palavra, é algo do Senhor para você, do Senhor para nós. Amém? Então, você já fez o seu momento de adoração, você já louvou o Senhor, você já glorificou, já entregou o seu louvor, já orou, já intercedeu, e agora é hora do Senhor falar com você. E o Senhor, a mensagem do Senhor para você é essa: caindo em si. E eu quero que a sua mente, o seu coração esteja focado nessa palavra, e que você diga assim:
é para mim. Porque muitas das vezes a gente está sentado e está ouvindo uma palavra e está pensando assim, ei, fulano devia estar aqui para ouvir essa palavra? Essa palavra é todinha para o meu marido, ou é todinha para o meu irmão, ou é todinha... A gente pensa em outras pessoas, porque a gente às vezes julga que não está precisando. Mas se você está aqui, nessa hora, nesse momento, é para você essa mensagem. Amém? Então, Jesus contou essas três parábolas, e ali tinha pessoas como essa dracma, que o que é uma moeda? É um objeto. A moeda, ela é um objeto. Um objeto tem sentimento? Não. Uma moeda é racional? Não. Então, muitas pessoas não têm ideia do que é o mundo espiritual. São completamente alheias, não têm nenhum tipo de entendimento. Não tem nenhum tipo de emoção ou interesse emocional pelas coisas espirituais. Aí vem a ovelha. A ovelha é um animal irracional, mas é um animal. E animal nós sabemos que eles têm sentimentos. Então, já não é mais como a dracma, que é um objeto que não pensa e não sente. Ela se perdeu de forma irracional. Não foi algo calculadamente pensado. Ah, meu pastor está mandando eu ir para cá, então eu não vou para cá, eu vou para cá. Não, a ovelha não tem. Ela é um animal, como é que eu posso descrever? Um animal dócil, mas que não tinha essa capacidade de pensar dessa forma. Mas já se tratando dos dois irmãos, dos dois filhos, são seres humanos. E nós temos a capacidade de sentir e de pensar. Então não foi algo irracional, foi algo calculadamente pensado e projetado. Ele decidiu chamar o pai, ter uma conversa, pedir a herança, e eu não quero entrar muito nesse contexto da herança, dessas coisas todas, não, porque aí tem toda aquela questão de herança é aquilo que recebemos dos nossos pais, quando os nossos pais morrem. Né? Vou aproveitar que minha sogra está aqui, é a mesma coisa da minha sogra estar em vida e o meu esposo chegar para ela e dizer assim, mãe, eu quero que a senhora venda a sua casa e dê a minha parte. Não, isso não pode. Né? Ela precisa que Deus dê muitos anos de vida à minha sogra, ela precisa morrer para que a gente venha, né, os filhos venham dividir essa herança. Então, aquele filho, como muitos estudiosos falam, né, ele desejou a morte do pai para que ele viesse a adquirir a herança que era a sua parte. E ele simplesmente pegou, foi e gastou toda aquela parte da herança, né? E outra questão muito interessante é o significado de pródigo, né? Que é o tema dessa parábola. É a parábola do filho pródigo, né? O que quer dizer pródigo? Pródigo quer dizer esbanjador, gastador, né? E como nós vamos trabalhar, né, a ministração dentro do texto da parábola do filho pródigo, né, que é a frase que ele mesmo declara, né, que ele cai em si e lembra, né, do que ele viveu. Eu quis trazer essa reflexão para você do que é o significado de pródigo. É gastador, que é desperdiçador, né? E é aí que eu quero dizer que essa palavra é para todos nós, porque todos nós somos gastadores, nós somos
desperdiçadores das oportunidades e da identidade e da comunhão com o Pai. Como pecadores que somos, nós somos esbanjadores, desperdiçadores e gastadores da graça e do amor. Todos nós somos pródigos e precisamos cair em si. Todos nós. Se você analisar, nós gastamos mais tempo correndo atrás de dinheiro do que da presença de Deus. Não é verdade? A gente passa 8 horas, no mínimo, trabalhando, correndo atrás de dinheiro para adquirir bens materiais, sabendo nós que nós não vamos levar nada disso. Então, nós somos gastadores de um tempo precioso que nós poderíamos estar na presença do Senhor. E quando nós temos tempo livre, nós vamos para onde? Para os entretenimentos. Nós vamos para os entretenimentos. Vamos dormir, nós vamos assistir televisão, jogar um futebol, comer um churrasco. Nós vamos para os entretenimentos. Então, nós somos gastadores. Nós gastamos muito do nosso tempo com aquilo que não é espiritual, com aquilo que não edifica a nossa vida espiritual. E eu me incluo nisso, gente. Vocês não sabem tanto que essa palavra, ela é confrontante. Tanto que a palavra é confrontante. O Senhor primeiro nos moe, nos esmaga, para a gente antes vir trazer uma mensagem aqui. Nós somos julgados pelo que a gente ministra aqui. Então é muito sério. E foi esse momento em si de final de ano, de retrospectiva, que me fez analisar essa parábola, né? Eu já estou fazendo um devocional sobre tudo que Jesus fez aqui, todas as histórias, todas as suas passagens, todos os seus milagres. É um dos meus devocionais que eu estou fazendo. E uma das coisas que me fez pensar foi justamente essa retrospectiva que a gente faz. E o filho só caiu em si após experimentar fome, perda e humilhação. E isso nos ensina que nós não precisamos esperar algo ruim acontecer ou uma tragédia acontecer para a gente fazer uma autoanálise da nossa vida. Toda semana o Senhor nos convida para a gente fazer uma autoanálise da nossa vida. Pelo menos uma vez no mês Ele fala assim de forma enfática, diretiva, para a gente fazer uma autoanálise. Principalmente quem já é da igreja, quem tem o hábito de vir toda semana para o culto, de estar todo domingo ou na sua célula, na quinta, na sexta, não sei qual é o dia da sua célula, a maioria na quinta-feira. Mas o Senhor está nos convidando sempre para nós fazermos uma autoanálise, sem precisar acontecer algo ruim, ou uma tragédia, ou uma perda, ou uma doença grave, para a gente fazer uma autoanálise, uma introspectiva, ou cair em si mesmo, como diz a palavra, né? E eu coloquei essa frase aqui: o fundo do poço, ele tem essa capacidade fantástica de produzir esses momentos de reflexão. Não sei porquê, um momento assim sempre de uma tragédia, de onde você está assim, no pior momento da sua vida, é que a gente para refletir. Parece que é só nesses momentos. Esses dias a gente foi para um velório de uma pessoa e
eu fiquei assim até orgulhosa da atitude do Ralph, que naquele momento ali só tínhamos nós de evangélicos, de cristãos ali, e aí nós fomos convidados a cantar, a orar, a dar uma palavra, e ali no momento que o corpo estava prestes a descer para a cova, o Ralph chamou toda a família daquela pessoa, e ele pediu para fazer uma grande roda e dar as mãos, e ele falou assim: eu tenho certeza que o maior desejo dessa pessoa que está aqui, antes dele morrer, é ver todos vocês unidos. Mas às vezes a gente só se une quando algo ruim acontece. Vocês já viram família se reunir só quando alguém morre? Isso acontece, gente, muito, mas é muito. Isso é tão comum de ver as famílias se reunindo somente quando alguém morre. Numa situação como essa de final de ano, as festividades já, a próxima semana já é Natal, tem muita gente que não quer passar com a família, porque é tanta briga, tanta confusão, aí você já inventa uma história para não estar junto. A nossa família mesmo essa família é muito unida, né, desse jeito. Tem dia que o pau está pegando fogo dentro do grupo da família, que é Deus nos acuda, mas nós estamos lá. Nós estamos lá, um falando, tá metendo pau no outro, mas nós estamos lá. Nós não larga não. Entendeu? Mas tem gente que, eu não vou não. Aí já vai começar a falar de política, vai ser uma confusão, não vou não. Aí só vai se reunir no dia que morre. Aí no dia que um parente morre é que para refletir. Eu deveria ter ficado mais tempo, deveria ter estado mais junto, eu deveria ter ido, né, para as festas comemorativas com essa pessoa, não aproveitei as oportunidades. Então a gente espera momentos drásticos ou dramáticos ou de grandes perdas para a gente poder cair em si, para a gente poder refletir. Quantos casamentos não têm sido destruídos, e só depois que se separa é que vai pensar, né? Então esse rapaz, esse homem, ele só teve esse despertar, essa consciência, essa reflexão quando ele estava lá no fundo do poço, quando ele tinha gastado todo o dinheiro, estava ali trabalhando, servindo porcos, foi que ele veio entender a situação que ele estava. E aí, nessas situações difíceis, é que surge uma frase que muitos cristãos falam, eu não gosto muito, mas ela é real. É aquela velha frase, não vem pelo amor, mas vem pela dor. Infelizmente, é verdade. Quantas vezes o Senhor não nos convida nos momentos melhores da nossa vida, mas a gente não ouve o chamado do Senhor, mas na hora que a corda aperta o pescoço, a gente vem, né? Mas será que não podemos exercitar isso em nosso secreto, no nosso quarto, e cair em si mesmo, na presença do Senhor, antes que algo ruim aconteça? Será que a gente não consegue? Aí eu lembrei que todas as vezes eu queria que
projetasse aí 1 Coríntios 11, 28. 1 Coríntios 11, 28. Esse texto é um texto muitíssimo conhecido por nós, né? Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Todo primeiro domingo do mês nós celebramos a Santa Ceia. E esse texto, ele sempre aparece. Porque para nós participarmos da ceia do Senhor, nós precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos, para que a gente se autoavalie para ver se dentro de nós, ou se em nós não cometemos algum pecado, para podermos participarmos da comunhão do Senhor. Então, todo mês, pelo menos no primeiro domingo do mês, nós somos convidados a cair em si, sem antes que algo de ruim aconteça, para que eu venha tomar essa atitude. Então, sempre o Senhor está tentando nos encontrar, tentando nos resgatar, tentando nos trazer para perto, seja através de alguém, seja através de um anúncio na TV, através de uma música, de um louvor, de uma ministração, da célula, de um irmão, de alguém. O Senhor está tentando nos trazer para perto, sem antes que algo ruim aconteça, né? No corre-corre da vida, nós vamos deixando tudo para depois e não paramos para fazer uma avaliação profunda de nós mesmos. Dói olhar para dentro de nós e ver nossa miserabilidade e o quanto precisamos melhorar em muitas coisas ou em uma determinada área. E a parte mais difícil é reconhecer que estamos no fundo do poço e precisamos de ajuda. E muitas vezes é mais fácil fingir a minha mediocridade e viver do jeito que dá. Então é mais fácil nós continuar mantendo as aparências e empurrando aquela situação com a barriga, do que nós parar, fazer uma autoanálise e dizer assim: não, isso aqui está muito errado. Eu preciso ajustar isso aqui. Sabe aquela deixa a vida me levar, a vida leva eu? Tem muita gente vivendo assim. Não, deixa. É assim mesmo, não tem mais jeito não. Tem jeito. E o Senhor está dizendo isso. Ele está dizendo que tem jeito. Então, todos nós, se não é a vida toda que está toda bagunçada, mas tem uma área que a gente precisa parar, cair em si e dizer assim: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo nessa área? Seja ela financeira, seja ela conjugal, seja ela familiar, ministerial. Mas tem alguma área da nossa vida que nós precisamos parar e cair em si e dizer assim: Senhor, eu preciso ajustar. E isso foi tão assim forte no meu coração, porque foi exatamente isso que eu fiz com ela. Eu falei: amor, a gente precisa parar, sentar, a gente precisa analisar, a gente precisa pedir ajuda, porque principalmente quando a gente está no fundo do poço, você não vê saída.
E eu estava analisando essas 3 histórias. A dracma era uma mulher que tinha essas moedas. A ovelha era o pastor. E os irmãos eram os filhos. Claro que tem muitas pessoas que fazem essa ligação à Trindade, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas o que Deus falou no meu coração é que tem pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho para nos ajudar. Líderes espirituais. Hoje mesmo eu estava conversando com meu outro cunhado, o Carlinhos, ele estava lá em casa, e ele me contando algumas coisas, que ele é pastor lá em Paraupebas, e ele estava me contando, né, algumas questões, né, de algumas pessoas, e eu falei: Carlinhos, às vezes a gente não dá ouvido ao que a nossa liderança fala, mas eles são pessoas que estão ali, direcionados por Deus, para nos trazer uma palavra, um direcionamento. E a moeda foi uma mulher que encontrou, a ovelha foi um pastor, e ali era um pai, tentando ajudar os seus filhos. Então nós precisamos, às vezes, parar e dizer assim: alguém me ajuda. Pedir uma consultoria financeira. A igreja, ela é uma comunidade formada por tantos profissionais. E tem de tudo, né? Tem médico, tem advogado, tem... E querendo ou não, a gente se ajuda. Ajuda uns aos outros. E nós precisamos parar. Se eu estou com um problema na minha área conjugal, no meu casamento, eu preciso parar e pedir ajuda. Não espere o seu casamento findar ou você se separar para você pedir socorro. Cair em si é uma autoanálise espiritual. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? Cair em si é permitir que o Espírito Santo nos conduza a uma autoanálise. Gente, às vezes você para refletir na sua vida, e aí você pensa e vê que muita coisa está errada, mas aí você continua. Mas quando você para e o Espírito Santo de Deus te direciona, gente, é transformador, é libertador. Quando essa junção de autoanálise com o Espírito Santo de Deus é libertador, é transformador. A sua vida muda quando há a presença do Espírito Santo de Deus dentro dessa racionalidade. Porque quando fala que ele caiu em si, quando fala que o filho pródigo caiu em si, estava querendo dizer que antes ele estava fora de si. Ou seja, ele estava doido. Estava completamente louco. Vivendo dissolutamente. Ou irresponsavelmente. Curtindo a vida como se nada iria acontecer. Só que a conta chega para todo mundo. Gasta energia aí do lado do vento para te ver. Vamos daqui a pouco a Equatorial não está lá na tua porta, cortando a tua energia. A conta chega.
E aí, quando ele decidiu cair em si, foi só direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque você conversar com pessoas que já tomou uma decisão na mente, que ela já colocou aquilo, inculcou aquilo na cabeça. Gente, é a coisa mais difícil do mundo, você mudar a mente de uma pessoa que já tomou uma decisão. É só o Espírito Santo de Deus para mudar a mente dessa pessoa. O que aconteceu aqui com esse homem foi uma metanoia, foi uma mudança de mentalidade. Ele teve que mudar a mente dele. E olha, queridos, que muita gente permanece no fundo do poço por causa do orgulho. O orgulho é uma praga. É uma praga. Sabe por que Judas cometeu suicídio? Orgulho. De não ter que dar o braço a torcer, encarar os seus irmãos e reconhecer o grave erro que ele cometeu de ir lá e dar um beijo em Jesus. E tem muitas pessoas padecendo por conta do orgulho. E aí eu lembrei, sabe de quem? Já até ministrei aqui sobre ele, de Zaqueu. Sabe, Zaqueu caiu em si quando Jesus disse assim, Zaqueu! Aqui dali foi um despertar para Zaqueu. Vou pousar na tua casa hoje. E aí Zaqueu desceu, e naquele momento Zaqueu caiu em si. Ele disse, Senhor, se eu roubei alguém, se eu enganei alguém, se eu cobrei imposto a mais de alguém, eu vou devolver. E vou devolver 4 vezes mais. Porque quando o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração, para a gente cair em si, é transformador. E eu lembrei também de 2 pessoas que decidiram endurecer seu coração e permanecer na mentira, e eles foram mortos por conta do orgulho, que é Ananias e Safira. Quando Pedro manda chamar e pergunta sobre o dinheiro do terreno, e eles mentem, dizendo que era só aquele valor. E aí Ananias cai morto na hora. E aí manda chamar lá a esposa. Aí a esposa, encobrindo o pecado do marido, cai morta na hora. Então nós somos constantemente convidados a analisar nossas vidas. Sem precisar, gente, sem precisar acontecer algo grave. Eu fui acometida de um câncer. E foi aí que eu caí em mim para entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Quantas pessoas têm desperdiçado a sua saúde porque a gente sente uma dor e aí vai enrolando, vai protelando, vai deixando para lá, vai tomando um analgésico aqui e não faz exames de rotina. Quando a bomba vem, aí a gente para refletir. O que eu fiz com a minha saúde? O que eu poderia evitar se eu realmente obedecesse às recomendações médicas e cuidasse da minha saúde? Eu sei que a nossa saúde não nosso sistema público de saúde não é fácil, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde. Às vezes a gente
bebe à vontade, e toma refrigerante o dia inteiro, e pinta e borda com a nossa saúde. Me diz se você não é gastador, se você não é pródigo. E a gente está dizendo, não come, não bebe, não faz isso, e a gente está lá. Aí dá um infarto, dá um AVC, dá um problema no coração, tem que correr às pressas para o hospital, correr atrás de atendimento médico. Foi uma loucura quando nós descobrimos esse tumor. Eu louvo a Deus e a minha cunhada que trabalhava na Secretaria de Saúde em Paraupeba, porque senão, hoje eu não estaria aqui para contar essa história para vocês. Porque sente uma dor, não, é normal. Não, queridos. Nós precisamos cair em si e entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Davi, orando, pedindo a Deus, no Salmo 139, eu queria também que projetasse, para vocês lerem também, Salmo 139, 23 e 24. Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Né? Algumas versões dizem assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da verdade. Então, o salmista Davi também está nos convidando a fazermos uma autoanálise. Olha para dentro de mim, tu me sondas, tu me conheces, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da verdade. Porque, queridos, quem conhece nosso coração é Deus. Tem muitas pessoas que estão aqui, mas ela está com a vida destruída, com a alma destruída, o coração destruído, está amargurada, está entristecida, está angustiada, está cheia de problema. Ao retornar, o filho encontra abraço, restauração e identidade. O pai nos reposiciona como filho. Quando voltamos, não somos apenas perdoados, somos restaurados. O Senhor, Ele realinha a nossa vida. Realinha a nossa vida. A gente estava lá em casa, quando a gente se reúne em família, a gente acaba conversando sobre nosso passado, né, sobre quando nós éramos solteiros. E aí o Raul falou assim: graças a Deus o Senhor me libertou, porque hoje eu estava só a misericórdia do Senhor. E é verdade, estar na presença do Senhor, o Senhor está sempre nos redirecionando, sempre alinhando a nossa vida, né? E aí vem uma pergunta: quais áreas da sua vida precisam de alinhamento? Em que área você precisa parar e buscar o auxílio, o cuidado e o amor de Deus? Qual área você precisa ser encontrado e precisa regressar para o Pai, para Deus? Não tenha medo de reconhecer seus erros. Eles não nos fazem menor, eles nos fazem humano, e na nossa humanidade e fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Reconhecer que nós erramos, que nós pecamos, que nós falhamos em determinada área, às vezes para algumas pessoas é vergonhoso, mas a gente não pode continuar a
destruir a nossa vida. E uma palavra que o pai do filho pródigo diz assim: este é o meu filho amado, que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi encontrado. E o Senhor, o desejo dele é de nos encontrar e nos resgatar e nos dar vida. E o filho falou assim: na casa do meu pai tem pão em abundância. Até os empregados vivem de fartura. E eu aqui passando fome. A nossa esperança, a nossa alegria, o nosso socorro, a Bíblia diz que vem do Senhor. E o nosso Pai amoroso, Ele nos aguarda. E essa parábola, ela diz mais sobre o Pai do que sobre o Filho. Um Pai bondoso, que tem presentes maravilhosos para nos dar, que tem herança para nos dar. Um Pai que perdoa, um Pai que cuida, um Pai que ama, um Pai que abraça, um Pai que espera. Porque nós queremos mais olhar para o pecado dos outros do que para o socorro que é o Senhor. Naquele fundo daquele poço, desse rapaz, existia uma corda de misericórdia, que é a corda do Pai. Sabe como você está eu vi um vídeo esses dias de um homem que caiu dentro de um poço, e ele não conseguia sair. E eu vi o bombeiro descendo a corda para tirar ele daquele poço. O Senhor é essa corda na nossa vida. E não sei em que área da sua vida você precisa desse socorro, desse auxílio. E o Senhor, Ele tem para nos dar. Não tenha medo de reconhecer os seus erros. Não tenha medo. Os nossos erros, as nossas falhas, elas nos tornam humanas. E na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. É por isso que toda semana nós estamos aqui para nos arrepender, para pedir perdão, para estar na presença do Senhor e buscar o auxílio dEle. E eu louvei a Deus, gente, porque no meu processo de restauração da minha saúde, Deus foi tão misericordioso conosco. Foi tão rápido. O processo, o tratamento, a cirurgia, foi tudo muito rápido. E eu vi a mão de Deus sobre nossa vida. Como ele fala aqui, que até os empregados do meu pai têm pão em abundância. Tem um encontro de Jesus com uma mulher chamada Ciro Fenícia, em que ela vai pedir para o Senhor libertar a filha dela. E aí o Senhor fala assim: eu não posso tirar dos filhos para dar aos cães. E ela diz uma frase assim: mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do Pai. Não falta alimento, não falta direcionamento, não falta cuidado de Deus para nós. Mas nós precisamos estar na presença de Deus. Não tem como o Espírito Santo realinhar uma vida que quer viver dissolutamente, perdida, que quer viver sem o
auxílio. Quando esse jovem chega na presença do pai e pede a herança, ele diz assim: eu não quero o seu cuidado, eu não quero a sua opinião, eu não quero a sua ajuda. Eu sempre digo para os meninos lá em casa: mora aqui debaixo do meu teto, come do meu pirão, também recebe do meu cinturão. Se não quer desse jeito, filha, pode pegar o beco e viver do jeito que você quiser. Você pode ter certeza que eu aqui na minha casa eu vou dobrar o joelho por você, mas eu não vou lá lhe perturbar. Não é essa a vida que você quer viver? Mas aqui tem que ser do meu jeito. E aqui nós temos diretrizes, direcionamentos a seguir. E nós precisamos obedecer. Aí a gente quer comer do alimento, quer ter do bom e do melhor do pai e da mãe, mas não quer obedecer. Aí não dá, mano. Aí não dá. Enquanto nós não nos arrependermos, não cair em si, não analisar, pedir o direcionamento do Espírito Santo e buscar a correção. Ele ensaiou, pai. Eu ficava pensando, ele lá, botando a comida para os porcos e dizendo assim: não, eu vou voltar. E eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra os céus e contra ti. Me torna pelo menos como um dos teus empregados. Eu gostaria que você ficasse de pé. E mais uma vez, eu quero dizer para você: não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio. Quantas palavras nós somos ministrados ao longo do ano. E eu disse assim, o ministro, a pessoa que está ministrando, o irmão, devia convidar a igreja, porque essa palavra bem foi para mim. Eu queria me jogar lá naquela frente lá, me ajoelhar e pedir perdão para o Senhor. Quantas palavras. E você tem essa oportunidade agora. Se essa palavra falou no seu coração, se essa palavra está falando com você, se tem alguma área na sua vida que precisa ser realinhada, o primeiro passo é igual esse jovem. É vir na presença do Pai e pedir perdão e alinhar a sua vida. Então você tem a oportunidade de sair do seu lugar, vir aqui na frente, se ajoelhar, orar, chorar, fazer o que você desejar no seu coração, aquilo que o Senhor está tocando aí, falando com você, de vir aqui e pedir perdão. Dizer: Senhor, eu preciso alinhar essa área na minha vida. Eu preciso fazer uma avaliação, uma autoanálise e buscar socorro do Senhor nessa área da minha vida. E eu preciso de Ti. E eu estou aqui agora, na Tua presença, te pedindo perdão. Você tem a oportunidade, pode vir, pode ficar à vontade, vir se ajoelhar, orar. Ninguém vai te julgar, ninguém vai olhar para você. O importante é você e Deus. É o seu momento com Deus, de alinhamento com Deus, de realinhamento com o Senhor. Se coloque na presença do Senhor, ore e fala: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero viver o novo